Então, vamos meditar um pouco do Evangelho de hoje, nesse dia 17 de janeiro de 2025. Saudando a todos vocês, internautas, aquelas pessoas que não seguem a Deise, mas seguem Jesus. Jesus que fala através de missionários, através de pessoas leigas como eu. E nesse dia 17 de janeiro, a antífona de entrada ela vai dizer: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Então, o justo florescerá como a palmeira. Quem é o justo senão Deus? Senão o próprio justo que é o seu Filho, Jesus. Mas nós também somos chamados a viver os atos de virtude. As virtudes que o Senhor vai colocando, que o próprio Espírito Santo, que é Deus, vai colocando em nós, nos fazem ter, nos fazem agir, né? A palavra melhor, com atos de justiça. Então nós somos chamados a também ser esses florescedores, né? Florescer. Nós somos chamados. Então hoje também é dia de Santo Antão. Santo Antão, um homem abade, né? Que é o pai do monaquismo, com méritos de bens. Antão nasceu em 251, né? Olha quanto tempo, 251, naquela região que nos séculos III e IV da era cristã contava com comunidades cristãs bastante grandes. Santo Antão era de uma família cristã, a partir do qual pôde formar a base de sua vida de oração, pureza de costume e amor à mortificação cristã. Santo Antão, quando escutou a palavra de Deus que diz: vem e segue-me, deixa tudo o que tens. Se tu queres ter um tesouro no céu, vem e segue-me. E ali, aquela palavra foi colocando forças no seu coração. E ele disse: sim, é essa vida que eu quero viver. E ali naquele mosteiro, o abade Santo Antão viveu a sua vida na solidão. Que solidão é essa, Deise, que chama homens e mulheres também hoje, Carmelo, né, para viverem com o Senhor? É o chamado de Deus. Deus faz um chamado a cada um de nós. Vem e segue-me. Quer dizer, Deise, que eu só posso ser chamado à santidade se eu for como Antão, se eu for chamado para viver num mosteiro, se eu for viver num Carmelo? É o santo dos tempos modernos. É o santo de calça jeans, como já dizia São João Paulo II. Lembram do Carlo Acutis, que vai ser santo, que vai ser canonizado? Um menino. Estudava, brincava, jogava. A simplicidade na vida cotidiana. É essa santidade que o Senhor nos chama a viver. E a primeira leitura de hoje, né, que nós podemos rezar muito com ela, é a leitura da carta aos Hebreus, que vai dizer: irmãos, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. E quando a gente fica olhando essa palavra, meditando, né, a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 1, de 5 a 11, nos chama a atenção a palavra que vai dizer: tenhamos cuidado. Vai fazendo essa exortação. Enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus, não aconteça que alguém de vós fique para trás.
também nós, como eles, recebemos uma boa nova. O que é a boa nova senão o Evangelho, a palavra do Cristo Senhor? O mesmo Senhor que disse: ide por todo o mundo, pregai a todos, pregai o Evangelho. A todos, não faz distinção de ninguém. A todos pregai o Evangelho. Então tenhamos cuidado, como já diz a palavra, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. E aqui no meu caderno eu colocava: o repouso em Deus é viver o Evangelho, viver como pessoa que conhece Jesus, viver caminhando para a santidade. Não devemos viver como pessoas que estão ali além das ondas, como pessoas tolas. Não, nós devemos viver esse repouso dentro da palavra, segundo o que diz a palavra: ide pelo mundo inteiro, a todos pregai o Evangelho. Né? E o Salmo responsorial vai dizer: não vos esqueçais das obras do Senhor. Quero convidar você a sempre proclamar esse salmo. Que eu não me esqueça, Senhor, das tuas obras. Que eu não me esqueça, ó Pai, dos teus mandamentos. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, a nova geração, nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O que é que eu vou contar, senão o poder de Deus? O que é que eu vou vivenciar, senão o poder de Deus? E o evangelho de hoje, né, de Marcos, São Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, ele vai dizer: alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhe a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E nós vimos que todos esses dias nesta semana do tempo comum, estamos vivenciando, né, o Evangelho de São Marcos e escutamos falar da cura que Jesus fez àquele homem leproso, da cura na casa de Simão Pedro, da sua sogra que estava com febre. São curas, são momentos onde o Senhor Jesus vê e tem compaixão daquele povo que sofre, daquele povo que procura a Ele, que procura algo. E hoje, não é? Nessa leitura do Evangelho de Marcos, vai dizer: Jesus entrou de novo em Cafarnaum, né? E o que foi que Jesus foi fazer lá? Ele estava ali, evangelizando, à procura dos caídos, dos maltrapilhos, à procura
deste paralítico também. E aqui vai dizer que em Cafarnaum se espalhou a notícia de que Jesus estava passando. E reuniram-se ali uma multidão, muitas pessoas. Não havia lugar nem mesmo diante daquela porta. E Jesus estava ali anunciando a palavra, a boa nova. Então trouxeram o paralítico. Esse paralítico veio de uma forma diferente. Ele veio com aqueles amigos que ali, passando, furando o teto, conseguiram colocar ele na maca e descer até o Senhor. Abriram o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. E nesta abertura desse teto, eles desceram a cama. Eu fico sempre imaginando que força, que amor por esse homem paralítico esses amigos tinham. Quando a gente tem um amigo, né? Eu, por exemplo, tenho vários amigos, e aquele amigo de verdade, quando a gente está doente, quando a gente está mal-humorado, ele diz a verdade para nós com caridade. Ele nos leva até o Senhor. Então, quando a gente quer saber quem é amigo, veja o que ele fez para te levar até o Senhor. Veja com que modos ele te levou. E esses homens levaram, abriram então o teto. E por esta abertura desceram a cama. E quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Jesus viu a motivação com que aqueles homens tiveram de levar, de descer o paralítico até para ver Jesus. E Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei, aqueles homens que andavam também ali com Jesus, eles disseram, como este homem pode falar assim? Os teus pecados estão perdoados. Porque para eles, e é uma verdade, só quem perdoa os pecados é Deus. Mas Jesus é Deus. Aqueles mestres da lei já estavam cansados de andar com o Senhor Jesus, mas eles não sabiam que Ele era Deus. Por quê? Porque eles tinham o julgamento no seu coração. Eles conheciam a lei, conheciam as obras do Senhor. As obras do Senhor manifestam, eles conheciam, mas eles não tinham entendimento. Eles julgavam. E Jesus, que é Deus, percebeu logo o que eles estavam pensando e disse, por que pensais assim? Jesus sabe de tudo, lê tudo sobre nós, sabe desde quando a gente vai levantar, qual pecado nós vamos fazer. Imagina. E ele disse, por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta, pega a cama e anda. E o Senhor ordenou, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Era preciso que aquele homem levasse a cama, porque para que ele pudesse lembrar-se do que Jesus fez para com ele, era necessário que ele fosse curado. Nem mesmo porque ele era daquela paralisia, mas curado na alma. Quantas coisas aquele homem não experimentava na sua alma, falta de perdão com ele mesmo, ele talvez não perdoasse nem mesmo por ser paralítico. E os seus amigos, naquele ato de grande amor, desceram aquele homem, porque aqueles homens já conheciam a palavra. E eles queriam o amor daquele amigo, a cura, né, daquele amigo. O paralítico, ao ouvir Jesus ordenando, ele então se levantou. E carregando a sua cama, saiu diante de todos. É assim que acontece quando a gente recebe a cura. Sai
levanta, louvando a Deus. E todos ficavam admirados, todos ficaram, aquela multidão que estava ali, viu aquele paralítico andando. Nunca vimos uma coisa assim. E nós, hoje neste evangelho, quais são as paralisias que nos impedem de irmos até Jesus? Quais são as coisas que nos desanimam, que não nos fazem ver, ter a fé, como disse a carta aos Hebreus? A fé, né, já diz o catecismo, a fé. O que significa essa fé? Acreditar naquilo que não se vê. E nós que estamos vivenciando o jubileu, esse ano santo, a esperança não decepciona. A esperança não decepciona, irmãos. E nós precisamos viver de esperança, viver de fé. Eu não sei como você está vivendo, não é? Em Romanos 5:5, somos esses peregrinos da esperança. A esperança, ela não decepciona a gente. Quem é a esperança? É Jesus. É uma pessoa. É uma pessoa, é o Filho de Deus que se encarnou, que foi até a cruz, que derramou todo o seu sangue por mim e por você. Quando uma alma ouve a voz de Deus, ela responde claramente a este chamado. Santo Antão, ao escutar a voz do Senhor dizendo: Antão, se queres me seguir, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E ele, imediatamente foi viver essa belíssima vocação que o Senhor chamou. São Paulo estava ali como Saulo, caiu do cavalo e pôde enxergar quem era aquele homem, Deus, que estava o chamando para viver uma vida nova. E ele pôde dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Porque vou me encontrar com aquele que me criou, que me chamou para uma vida verdadeira. É essa a vida que o Senhor tem para nós. E esse homem paralítico sou eu, é você. Diante de toda a paralisia que vem em nós, de resistirmos a Deus, de resistirmos à cura, ao perdão. Hoje na Santa Missa, o Padre Cosme falou claramente para nós: é preciso perdoar. Se no último momento da nossa vida, lá no leito de morte, tiver alguém para a gente perdoar, perdoe. Mas não vá deixar que seja lá no último momento da morte. Antes, vai até o teu irmão, perdoa. Se ele não te perdoar, pouco se me dá. Não é? Como diz o cearense, mas é preciso que eu vá. É preciso ir até aquele que me feriu, que me desgostou, que pisou no meu pé e doeu. Aí você pode dizer: Deise, mas é muito difícil de perdoar aquela pessoa. Aquela pessoa, ela não muda. Né? Tem a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Mas você não. Você faz o diferente. O cristão é aquele que vai até o outro e diz: meu irmão, me perdoe. Foi ele que te machucou, mas você vai até ele e ali quebra ele.
Então não tenha medo de dizer: me perdoa, meu irmão. Eu quero viver uma vida nova. E quando nós perdoamos, lançamos o perdão para o outro tem a graça de poder reerguer-se. Então não tenha medo. Lembra da sogra de Pedro? Aquela mulher estava enferma ali, febril. E Jesus levantou aquela mulher. E o que foi que ela fez quando ela ficou boa da febre? Ela disse: não, agora eu vou descansar um pouquinho. Eu vou aqui ficar um pouquinho deitadinha, balançar meus pés ali na rede. De maneira alguma. Ela foi, levantou e pôs-se a servi-lo. Servir a quem? Primeiro a Deus, em Jesus. E os irmãos, a comunidade. Você conhece alguém assim? Eu conheço muitos. Né? Que quando estavam ali prostrados, veio o sacerdote, deu a unção dos enfermos e depois levantou-se e foi cuidar dos seus. Eu tenho um testemunho vivo, que agora ela mora na glória de Deus, no céu, que é a minha mãe, Maria das Graças. Que mulher, que testemunho. Também o meu pai, só que o meu pai, muitas vezes a gente não o viu adoecer, só quando esteve mesmo doente para ir para a casa do Senhor. Eu também conheço muitas pessoas, mas a minha mãe deixou esse testemunho. Né? Ela partia para amar, uma mulher de fé. E nós, e eu? O que é que eu tenho feito da minha fé? Essa fé é uma fé só da minha boca? Eu tenho fé, eu creio, eu levanto a mão. O que é que eu tenho feito da minha fé? Essa fé me leva a ir até os meus irmãos, ao escutar a palavra do Senhor. O que é que essa palavra faz dentro de mim? Tem uma música muito antiga que ela diz: palavra não foi feita para dividir ninguém. Ela foi feita para unir. O Senhor sempre ia atrás dos seus para unir, para chamar. Vem. Então, muitas paralisias, não é? Se não temos fé, não temos esperança. Chama viva da nossa esperança. É o Senhor que nos chama a essa chama viva. Então vamos alimentar hoje, pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a graça de alimentar-me de fé, de esperança e de caridade. Porque são essas virtudes, são esses dons que me levarão ao céu. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. E você? Que o Senhor hoje possa te fazer voltar, caminhar, encontrar-se, ouvir aqueles amigos que te dizem: mas não é assim. Eu vou te levar para um grupo de oração, viu? E vai ser bacana. Eu vou te levar lá para a comunidade católica Arca da Aliança, da qual faço parte. Eu vou te levar para um grupo de oração. E você vai. E você vai com aquele amigo, porque um dia uma pessoa levou aquele amigo e ele ficou radiante e louvando ao Senhor. Deus te abençoe. Santa noite, que o Senhor possa te refazer. Mas é preciso gritar, é preciso ir até os amigos. Me leva para conhecer Jesus. Jesus é lindo. É o melhor amigo que nós podemos ter. Deus te abençoe. Santa noite.